Capítulo 6. Jesus e os falsos líderes religiosos. Arival Dias Casimiro. Li uma história muito interessante com o seguinte título: Como ser ético e trapaceiro ao mesmo tempo. Numa pequena cidade dos Estados Unidos havia uma igreja bem tradicional e uma fábrica de cerveja. O pastor não poupava ataques à cervejaria em suas pregações. Por motivos pouco esclarecidos, a fábrica resolveu fazer uma doação de US$ 150.000 para a igreja, gerando um grande tumulto na cidade. Os membros mais conservadores denunciaram a referida oferta como um suborno satânico que não poderia ser aceito. Passada a exaltação dos primeiros dias, acalmados os ânimos, os mais ponderados começaram a analisar os benefícios que aquele dinheiro poderia trazer às instalações da igreja e, consequentemente, para toda a comunidade. Como a reforma do salão de festas, por exemplo. Reuniu-se então a igreja em assembleia para uma tomada de decisão. Depois de muita discussão, a proposta foi aceita e registrou-se o seguinte no livro de Atas. Por maioria de votos, resolveu-se aceitar a doação de US$ 150.000 feita pela cervejaria na firme convicção de que o diabo ficará furioso quando souber que o seu dinheiro vai ser usado para a glória de Deus. Essa história nos revela que a ética religiosa, algumas vezes, é muito frágil diante do poder sedutor do dinheiro. Mas, pior que isso, é a hipocrisia de tentar esconder o pecado da avareza com legalidade e piedade aparentes. O povo de Deus sempre foi alvo dos falsos profetas e de suas profecias, Jeremias 23, 16 a 27, dos falsos mestres e dos seus falsos ensinos, 1 Timóteo 1, 3 a 7, dos falsos cristãos e dos seus falsos sinais e prodígios, Mateus 24, 24, dos falsos apóstolos e dos falsos irmãos com suas falsas identidades espirituais, 2 Coríntios 11, 13 e Gálatas 2, 4. A Bíblia nos garante três verdades sobre eles. 1. Eles existirão até a segunda vinda de Cristo, quando serão definitivamente julgados. Mateus 13, 30 e 49. 2. Eles enganarão a muitos, exceto aos eleitos de Deus. Marcos 13, 22. 3. Eles podem ser identificados e vencidos pelos verdadeiros crentes, Mateus 7, 15 a 20, e 1 João 4, 1 e 4. Mateus é o evangelho dos discursos. E o capítulo 23 é o discurso que Jesus faz contra os líderes religiosos da sua época. É a última mensagem pública de Jesus. Ele falou às multidões e aos seus discípulos, e o principal propósito desse discurso é confrontar o falso líder espiritual e a sua prática religiosa. O perfil do falso líder religioso. A narrativa começa. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Trata-se de um discurso coeso e ininterrupto proferido por Jesus. O seu propósito é denunciar publicamente os pecados praticados pelos fariseus. Usurpam a autoridade espiritual. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, Mateus 23, 2. Não há registro bíblico de que Deus tenha dado autoridade a esse grupo. Eles se assentaram e não foram sentados. A origem dos fariseus vem desde Esdras com a criação da sinagoga. Era um partido político-religioso, constituído por negociantes da classe média. Eles se consideravam mais santos que os outros pecadores. A palavra fariseu vem de um termo hebraico que significa separar. Essa é uma das principais características dos falsos profetas. Deus os acusa dizendo:
não mandei esses profetas. Todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles. Contudo, profetizaram. Jeremias 23, 21. São profetas por conta própria. Eles não foram vocacionados nem enviados por Deus. Eles não ouviram Deus. Contudo, falam em nome de Deus. Isso acontece hoje no Brasil. O sujeito se auto-intitula profeta, pastor, bispo ou apóstolo e abre uma igreja. Passa a pregar e a ensinar as pessoas sem o chamado comprovado da parte de Deus. Há um movimento hoje chamado neoapostólico que dá a alguns líderes espirituais o título de apóstolo. A questão bíblica a ser levantada é: existem apóstolos hoje como os apóstolos do Novo Testamento? Não. Foi Jesus quem usou pela primeira vez o título de apóstolo, aplicando-o exclusivamente aos seus 12 discípulos, Lucas 6,13, e no mesmo sentido a Paulo, Gálatas 1 e 2. O termo apóstolo, como um enviado, foi aplicado a evangelistas e missionários, mas nunca da mesma forma que aos 12 e a Paulo. Os pré-requisitos para ser um apóstolo de Jesus são: 1. Ter sido uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Atos 1, 21 e 22. 2. Ser escolhido e chamado pelo Senhor. Marcos 3 a 19. 3. Receber poder e autoridade para realizar milagres e prodígios. 1 Coríntios 12, 9, 2 Coríntios 12, 12. 4. Poder para dar o Espírito Santo a quem não tinha. Atos 8, 17, 19, 6. 5. Inspiração do Espírito Santo para escrever as Escrituras e homologar escritos inspirados. João 14, 16, 17, 26, 2 Timóteo 3, 14, 17, 2 Pedro 1, 19 a 21, 3, 2, 15, 16. O fechamento do cânon do Novo Testamento encerra a missão dos 12. 6. Autoridade para definir e ensinar doutrinas. Os ensinos dos apóstolos, junto com os dos profetas, são os fundamentos da igreja. Atos 2, 42, Efésios 2, 20. 7. Os apóstolos foram colocados em primeiro lugar na igreja. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. Eles tinham autoridade para estabelecer a ordem nas igrejas, estabelecendo ofícios, presbíteros e diáconos. Os pastores verdadeiros precisam de autoridade para ensinar e pregar a palavra de Deus, escolher, treinar e liderar pessoas e confrontar os falsos ensinos, onde o pastor consegue essa autoridade. No caso das igrejas reformadas ou históricas, a autoridade do pastor procede 1. De Cristo, o Supremo Pastor. 2. Da vocação de Deus para o ministério, a qual é reconhecida pela igreja, onde ele é preparado, ordenado e empossado para exercer o seu ofício. 3. Da sua semelhança com Cristo, caráter, atitudes e maneira de agir, vida exemplar. 4. Da competência para realizar com excelência as tarefas ministeriais. 5. Da pureza das suas motivações. Não praticam o que ensinam. Jesus diz claramente: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, 3. Os fariseus eram extremamente zelosos em guardar os rituais externos, mas não obedeciam à lei interiormente. Eram legalistas, ritualistas e hipócritas. Eles falavam, mas não viviam o que ensinavam. Em sua segunda carta, no capítulo 2, o apóstolo Pedro orienta a igreja a enfrentar os falsos mestres. Ele descreve a conduta desses impostores espirituais. Os falsos mestres eram carnais ou escravos dos desejos corruptos da carne. Eles praticavam todo tipo de imoralidade sexual. Eram audazes e arrogantes, desprezavam e difamavam autoridades seculares e religiosas. Blasfemos por serem irracionais e ignorantes da palavra de Deus. Adúlteros e praticantes de orgias sexuais.
Avarentos e comerciantes da fé seguiam o exemplo de Balaão. Como fontes sem água e nuvem seca, não podiam oferecerem nada de espiritual para satisfazer as pessoas. Falsos crentes que pregavam falsos ensinos e ofereciam falsa liberdade. A vida do líder religioso é a sua principal carta de apresentação. Como identificar os falsos profetas? Pelos seus frutos os conhecemos. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7, 16, 19. Toda a natureza se reproduz segundo a sua espécie. Esse princípio se aplica no mundo espiritual. A qualidade da árvore, boa ou ruim, determinará a qualidade do fruto. O critério é que se conhece a árvore pelo fruto ou as pessoas pela sua conduta. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Não ensinam a Bíblia, mas oprimem o povo com ensinos humanos. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23:4. Os crentes já tinham o Antigo Testamento para obedecer, mas os fariseus criaram centenas de mandamentos e tradições humanas para oprimir o povo. Eles não possuíam nenhuma sensibilidade espiritual, eram legalistas e sempre procuravam tornar a realidade mais pesada. Tudo ao contrário da graça de Jesus. Os falsos profetas enganam o povo substituindo a palavra de Deus pelas suas próprias ideias. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Hoje, há muitas pessoas feridas e doentes em nome de Deus. São as vítimas do abuso espiritual praticado por impostores e bandidos religiosos. O falso pastor é inescrupuloso com as suas vítimas. Ele seduz as pessoas com palavras de bajulação, falsas promessas e vãs esperanças. Faz comércio das pessoas, tirando-lhes não somente os bens, mas deixando-as falidas e desiludidas espiritualmente. É lobo em pele de ovelha. Deus diz que a mensagem pregada pelos falsos profetas faz o povo se esquecer dele e da sua palavra. Por isso, ele ordena o profeta que tem sonho, conhece-o apenas como sonho. Conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo? Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? A palha não vivifica, não alimenta e não satisfaz. Somente a palavra de Deus regenera, nutre e liberta. Em Cristo, os mandamentos de Deus não são pesados. Fazem tudo com o objetivo de serem exaltados pelos homens. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens.
Eles querem aparecer pelo que fazem, pela maneira de vestir, pela ocupação dos primeiros lugares nos eventos. Eles veneram as saudações públicas e são ávidos pelos títulos acadêmicos da religião. Jesus alerta os seus discípulos sobre a obsessão por títulos humanos. Jesus proibiu os seus discípulos de usarem o título rabino, mestre, igual, meu magnífico. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Mateus 23:8. Jesus também disse que não devemos usar o título de pai, com referência às coisas espirituais. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Mateus 23:9. E o terceiro título proibido é o de guia. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mateus 23:10. O verdadeiro líder espiritual coloca o crente cada vez mais sob a direção de Cristo. Ele faz discípulos para Jesus e não para si mesmo. Jesus encerra a primeira parte do seu sermão dizendo: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:11, 12. Que exaltação mais gloriosa uma pessoa pode desejar? Ser exaltado por Deus por meio do serviço e da humildade. Provérbios 29:3, Lucas 14:11, Mateus 20:26 e 27. Jesus condena os falsos líderes religiosos. Na segunda parte de Mateus 23, Jesus condena os fariseus. A palavra ai expressa sentimento de tristeza, misturado com punição ou piedade com juízo. Uma série de 8 ais proféticos foi proferida por Deus contra o seu povo como maldições da aliança. Isaías 5, 8 a 23, Abacuque 2, 6 a 20. E a maldição de Jesus aqui se volta contra os falsos líderes espirituais. A palavra que Jesus mais usa em relação a eles é hipócrita. Hipócrites. Significa ator. Alguém que desempenha um papel num palco. É aquela pessoa que alega ter um relacionamento com Deus, mas não tem, fingindo que tem. E o pior, tira proveito disso. Por isso Jesus é implacável com eles, chamando-os de lobos roubadores com peles de ovelhas. Mateus 7,15. Hipócritas, serpentes e raça de víboras. Primeiro, os falsos líderes são amaldiçoados porque impedem as pessoas de entrar no reino. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23:13. Os escribas e fariseus não entravam no reino de Deus e não deixavam ninguém entrar. Eles faziam tudo para impedir as pessoas de crerem em Cristo. Os falsos líderes agem assim hoje. Eles não se salvam nem pregam a salvação. Eles envolvem o povo com curas, benefícios materiais, unções, campanhas de vitória, mas as pessoas não se arrependem nem creem em Jesus Cristo. Eles estão excluídos do reino e não deixam ninguém entrar. São cegos, guiando cegos. Romanos 2, 17 a 24. Jesus, por outro lado, quer que os seus discípulos cumpram a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. Segundo, os falsos líderes são amaldiçoados porque exploram os mais fracos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar, fazei longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo.
Mateus 23:14. A expressão devorais as casas das viúvas significa que eles conseguiam administrar as propriedades de muitas delas, explorando-as e tornando-as suas presas. Há uma maldição em Isaías 10:1 e 2. Para quem comete isso, Deus é juiz das viúvas e dedica a ele um cuidado especial. Êxodo 22:2 e 3. Provérbios 15:25. Os fariseus disfarçavam suas más intenções com longas orações. Por isso, eles receberão um grau mais alto de juízo, mais severo. Terceiro, os falsos líderes são amaldiçoados porque fazem prosélitos para si. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Os fariseus faziam um esforço elogiável para fazer prosélitos para o farisaísmo e não para Deus. O objetivo deles não era a glória de Deus, nem o bem das pessoas, mas o crédito pessoal de fazer prosélitos e tê-los como presas. Os prosélitos de fariseus eram 2 vezes piores na lei cerimonial, no legalismo e na perseguição contra os cristãos. Por isso, Jesus diz: tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Os hipócritas, embora se julguem filhos de Deus, são filhos do diabo ou filhos do inferno. Quarto, os falsos líderes são amaldiçoados porque conduzem o povo ao erro espiritual. Os fariseus são guias cegos, Mateus 23:24, que terão de responder pelo sangue de muitas almas. Para provar a cegueira deles, Jesus mostra que eles faziam juramentos tolos. Eles faziam diferença de juramentos. Jurar pelo santuário não era obrigatório, mas pelo ouro do santuário, sim. Jesus mostra a tolice dessa diferença. Jesus corrige o engano dizendo: portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. O objetivo do verdadeiro juramento é expressar algo em nome do Senhor. Juramentos são declarações solenes que invocam Deus como testemunha das declarações e promessas feitas, pedindo a Deus que puna qualquer falsidade. Todo cristão deve falar a verdade e honrar a palavra dada. Os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que lhes dessem lucro e ganho pessoal. Quinto, os falsos líderes são amaldiçoados porque valorizam as coisas menores e desprezam as mais importantes da lei. Os fariseus eram rígidos e exigentes nos detalhes da lei e relaxados nas questões mais importantes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Eles se preocupavam em consagrar o dízimo das mínimas sementes, mas desprezavam a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Jesus diz que eles deveriam continuar dando o dízimo, mas que fizessem também o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O mosquito era o menor e o camelo era o maior dos animais impuros. Sexto, os falsos líderes são amaldiçoados porque combatem o pecado exteriormente e não no interior. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo.
Mateus 23, 25 e 26. O que contamina o homem não é o que entra ou o que está do lado de fora, mas o que procede do seu coração corrupto. Primeiro é necessário limpar o coração. Salmo 51, 10. Sétimo, os falsos líderes são amaldiçoados porque são fingidos espiritualmente. Jesus compara os fariseus aos sepulcros caiados. Externamente são bonitos, caiados de branco bem claro, passando a imagem de pureza. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 27 e 28. O problema é que quando você abre o sepulcro, tem contato com a sua impureza e podridão. Oitavo, os falsos líderes são amaldiçoados porque perseguem os servos de Deus. Os escribas e fariseus fingiam honrar os profetas, adornando os seus sepulcros, dizendo: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Mateus 23, 30. Com isso, eles mesmos reconhecem o pecado dos seus antepassados. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, é duro e direto. Assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Jesus passa a condená-los de forma clara, mostrando que a medida do pecado deles tinha enchido. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Mateus 23, 33 a 35. Jesus envia embaixadores e missionários aos judeus para os fariseus, mas os fariseus irão açoitá-los, persegui-los, matá-los e crucificá-los. Jesus conclui dizendo algo muito sério. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Todo o castigo divino pelo sangue derramado dos justos no passado, de Abel a Zacarias, viria sobre aquela geração. A invasão dos romanos a Jerusalém no ano 70 foi algo terrível. Concluindo, fica claro que os falsos líderes religiosos têm Deus como adversário. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, 30 a 32. Deus é contra os falsos líderes, porque são mentirosos e levianos. O ensino deles é inútil do ponto de vista espiritual. O fim deles é trágico e terrível.